Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 27 de março de 2026, iremos analisar a seleção brasileira. O jogo contra a França, no qual o selecionado francês derrotou o Brasil por 2-1. Brasil que no segundo tempo, jogou a maior parte com um jogador a mais, com a expulsão do jogador francês, mas foi até superior à França. No primeiro tempo a França, na minha opinião, foi melhor. E o Brasil agora vai encarar a Croácia, o segundo compromisso da data FIFA. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, e Fernando César em Curitiba, no Paraná. Os três analistas irão analisar essa partida. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, qual é a avaliação que você faz desse primeiro compromisso do Brasil na data FIFA contra a seleção francesa e a derrota por 2-1? Um abraço. Olá, gente ligada na resenha da bola. O torcedor, a mídia esportiva convencional e os canais alternativos da internet são unânimes em alimentar a premissa enganosa de que o futebol brasileiro, através de sua seleção, agora sob o comando do premiado italiano Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid, ainda integra o topo do mais popular esporte do planeta. O fato de nossos principais jogadores atuarem com sucesso nas grandes ligas europeias não garante que tenhamos uma representação nacional de nossos sonhos, reunida nas datas FIFA para jogos oficiais ou amistosos. Haja vista o exíguo espaço de tempo para seu treinador implantar com sucesso suas ideias, a fim de enfrentar seleções similares integradas por uma atual geração de craques diferenciados. Uma safra de que, sejamos francos, não dispomos no momento, incluídos os brasileiros no exterior, para viabilizar a preservação de nosso histórico de 5 Copas do Mundo alternadas, a última delas conquistada 24 anos atrás, depois de cujo evento não logramos a condição de finalistas dos torneios subsequentes, de 2006 a 2022, sem esquecer os humilhantes 7-1 sofridos em casa diante da Alemanha na semifinal de 2014. Principal nome do Brasil na Europa com a camisa do Real Madrid, Vinícius Júnior tem sido decisivo nas jornadas nacionais e continentais dos merengues, apesar do ambiente de odiosa intolerância racial de que é vítima por lá faz tempo. Mas não é o mesmo na seleção do Brasil. A despeito de todos esperarmos que carregue o time nas costas, faça todos os gols imagináveis e corra para o abraço. E não é assim que a música toca. A seleção brasileira não pode ser Vini Júnior e mais 10, até porque nem o Rei Pelé assumiu tal encargo, a dividir essa tarefa com outros craques de seu tempo. Na última década confiamos essa condição de dono do time a Neymar, que até mesmo por seu dissimulado desinteresse em tal protagonismo, foi também barrado pela severa marcação dos adversários, sem preencher o vácuo de nossas esperanças. Ocorre que, embora tido por muitos como peça fundamental em qualquer time, Neymar declinou de exercitar o admirado talento em seu tempo de Paris Saint-Germain, para viver uma vida de celebridade fora dos gramados, e hoje é uma caricatura do mínimo que poderíamos esperar dele. Nessa quinta-feira, no amistoso contra a França em Boston, Estados Unidos, Ancelotti, a par de desfalques por lesão, escalou um time para jogar de forma reativa contra um oponente do andar de cima, ao lado de Argentina, atual campeã mundial, Espanha, Portugal, Inglaterra e Alemanha. Todos, sem dúvida, pule de 10 na disputa do troféu planetário que se avizinha. Perder por 2-1 para a seleção de Didier Deschamps, ganhador da Copa de 2018 e vice em 2022, nos penais contra a Argentina do iluminado Lionel Messi, não deslustra o trabalho de Ancelotti, nem desmerece o empenho de nossos jogadores. Ainda que os críticos furibundos tenham escrachado eventuais erros defensivos
que ensejaram os belos gols de Mbappé e Ekitike, o segundo dos quais depois de os franceses ficarem com 10 em campo, face à expulsão do experiente Upamecano por falta em Wesley a poucos metros de sua grande área. A França superou a repentina inferioridade numérica ao acelerar sua posse de bola, com toques de primeira que abriram espaços da defesa ao ataque para chegar ao segundo gol. A entrada de Luiz Henrique na segunda etapa no Brasil mudou o cenário de tranquilidade da defesa francesa e melhorou o desempenho ofensivo da equipe brasileira, que chegou às redes do goleiro Maillan através do zagueiro Bremen em bate-rebate na área da França. A seleção francesa administrou a vantagem sem criar perigo para a retaguarda brasileira. A França jogará nesse domingo com a Colômbia, que perdeu também por 2-1 para a Croácia do genial Modric, nossa insinuante adversária, próxima terça-feira 31 em Orlando, na Flórida. Em síntese, fica a expectativa de a seleção brasileira de Ancelotti evoluir no ajuste de suas linhas com vista ao complicado embate que nos possibilite chegar à reta final da Copa, diante de qualificados concorrentes que hoje dividem o topo do futebol mundial. E em tempo, sem o incômodo fantasma de Neymar, para o qual, pelo andar da carruagem, nosso ilustre treinador está exorcizado, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o Neymar é um assunto que eu já falei aqui inúmeras vezes e agora falo de forma ainda mais forte. Comentar o nome de Neymar para a Copa do Mundo, para o Mundial, é totalmente insano. Agora, vai haver pressão ainda mais porque para muitos, perdeu para a França, tudo, você pode até criticar e tal. Agora, se a gente sabe que a seleção ainda não tem a maior parte do elenco está definido, mas tem algumas dúvidas. Agora, começa essa crítica aí já ontem, Neymar, que Neymar o quê, gente? Sem comentários, né? Mas agora eu vou chamar Robinson Lessa, direto de Penedo Alagoas. Também quero lhe ouvir, Robinson, a respeito desse jogo primeiro do Brasil na data FIFA. Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para falarmos um pouco desse último amistoso da seleção brasileira, disputado na cidade de Boston, nos Estados Unidos, contra a forte e poderosa França. No meu modo de entender, selecionado francês ao lado da Espanha são os dois mais fortes candidatos ao título da próxima Copa do Mundo. Agora, no meio do ano, já 70 e poucos dias, estaremos tendo a competição iniciada. A derrota do Brasil em si, por 2-1, engana muito o placar. Todavia, o futebol, a diferença, a discrepância que existe a nível técnico, tático e coletivo, realmente é algo gigantesco. Nós estamos muito atrás. No meu modo de entender, foi bem oportuno a gente enfrentar adversário qualificado, tá? Porque se você fica se enganando, encarando asiáticos e africanos, quando chega no Mundial a frustração é maior. E quando você encontra pela frente um adversário do porte da França, você tem uma real noção que vai encarar um Mundial muito difícil de você chegar na reta final da competição. O Brasil realmente carece de laterais, carece de meias criativos e carece de homem de área. Posições importantíssimas no qualquer selecionado. Dois laterais do Brasil, tanto direito quanto esquerdo, são fracos. Na meia, um camisa 10, um cabeça pensante, nós não temos, e um homem de área até agora não apareceu. Então realmente é preocupante. O jogo de ontem nós fomos engolidos. Como é que você vai querer criatividade no meio de campo com Casemiro, Andrei e Matheus Cunha?
aí é mais fácil acreditar em Papai Noel, Saci Pererê, bicho de 7 cabeças, que não vai ter. E lá na frente, os dois maiores expoentes do nosso selecionado, o Rafinha e o Vinícius Júnior, quando chegam em confrontos de suma importância contra adversários qualificados, eles deixam muito a desejar. Aliás, bem diferente do futebol que eles apresentam nos seus clubes. O Vinícius no Real Madrid e o Rafinha no Barcelona. Até agora, eu acho que ainda não estrearam com a camisa da seleção brasileira. Aí você vai dizer, sim, o meio de campo também é uma peça que fica muito distante da qualidade necessária para alimentar os homens de frente. Concordo plenamente. Mas eu acho que eles poderiam render muito mais, porque já vêm sendo titulares absolutos e incontestáveis de há muito. E a bolinha jogada com a camisa amarela está muito longe de ser o ideal. Cabe aqui salientar e como atenuante dizer que o Brasil jogou bastante esfacelado, tá? Porque Alisson é um titular absoluto. O Éder Militão acho que vai ser o lateral do Ancelotti na Copa. Marquinhos é titular, Gabriel Magalhães é titular, o Alexandre melhor ou menos ruim que o Douglas Santos. Bruno Guimarães é titular nesse meio de campo, certo? Então nós jogamos diante da mais forte, ou uma das mais fortes seleções do mundo, sem 5, 6, 7 titulares absolutos. Então vamos ver se oportunamente, nesses 70 e poucos dias que nos restam, a seleção se encontra e passa a apresentar um futebol de melhor qualidade. Um forte abraço e até a próxima. Robson, aqui as opiniões, né, cada um. E o bom, né, de você ter um programa com opiniões, por vezes distintas, é justamente para colocar essa possibilidade de quem segue a gente ter a sua opinião, avaliar, né, cada opinião, porque, como eu sempre digo, nenhuma opinião é 100% correta ou 100% errada. Né? A gente analisa todas as possibilidades. E isso é muito salutar, né? Por exemplo, eu concordo com o Robson com relação que a gente tem o meio campo, eu já venho falando disso há muito tempo, longe de ser criativo. Mas, conversando até em off com o Antônio Manuel Góes dias atrás e até com alguns amigos, eu cheguei a colocar a possibilidade que mesmo sem um meio campo criativo, porque Casemiro e os demais citados por você, Robson, não são jogadores criativos, e o meio campo é fundamental para uma seleção, para um time ir bem. Basta ver o exemplo do Flamengo, Jorginho, Arrascaeta e outros times mais. É essencial ter meio campo bom. Agora, eu estava até comentando um dia desse, pode ser que o Brasil, com o Ancelotti, consiga, né, mesmo com essa deficiência no meio campo, nós temos ótimos atacantes, ele consiga armar um tipo de jogo que o Brasil tenha, né, consiga jogar um futebol minimamente competitivo e mais do que isso, que dê confiança. Né? Um futebol bonito, gente, minimamente bonito, que dê confiança para os torcedores. Agora, realmente a gente percebe que o Brasil está devendo, como o Antônio Manuel Góes colocou, o Brasil não é o favorito, eu diria que está ali entre os 6, ok, mas deixa muito a desejar justamente no setor de meio campo, como você bem citou, Robson. Mas, Fernando, também quero lhe ouvir direto de Curitiba. Um abraço, amigo. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Olha, Júnior, para mim esse amistoso da seleção em Boston, nos Estados Unidos, diante da França, caiu como um choque de realidade. Para que a gente coloque os pés no chão e possa constatar que temos uma seleção apenas mediana, que não tem condições de medir forças diante de uma seleção tão bem entrosada como é a seleção da França, que entra como uma das favoritas ao título
desta Copa nos Estados Unidos e também pela qualidade individual dos seus jogadores. O Brasil, a gente chega à conclusão que Ancelotti, por melhor que seja um técnico e realmente é um grande treinador, não vai conseguir fazer milagres. Há quanto tempo estamos esperando que Rafinha, principalmente Vini Júnior, consigam entregar aquilo que eles entregam vestindo a camisa dos seus times, como Barcelona e Real Madrid, respectivamente. Outro detalhe que me deixa chateado, pode até discordarem do meu pensamento, mas até agora, Júnior, eu não adquiri confiança em nenhum dos 3 goleiros. Alisson está mais para garoto propaganda do que um goleiro que possa realmente fazer milagres. Bento, talvez até pela sua pouca idade, as poucas vezes em que teve oportunidade, demonstrou insegurança. E o Ederson ficou comprovado já no primeiro tempo que não sabe jogar com os pés. Outra polêmica que eu vou jogar no ar aqui. Aos 41 anos, para mim, Fábio do Fluminense é o melhor goleiro que a gente tem. E poderíamos citar outros aí que, para mim, pelo menos, transmitem mais confiança do que esses 3 que eu acabei de citar. Pontos positivos, tivemos Bremer, que foi inclusive o autor do gol que diminuiu a diferença em favor da França, que jogou quase que todo o segundo tempo com um jogador a menos. Luiz Henrique entrou e rendeu bem no ataque. Para mim, vai estar no grupo e fica apenas um ponto de interrogação se ele vai ser confirmado como titular ou não. E outro detalhe positivo também, a entrada do Danilo no segundo tempo, que melhorou o rendimento da seleção. Eu não me iludo, Júnior. O desempenho que a gente teve, inclusive na última eliminatória da Copa, eliminatória sul-americana, coloca o Brasil no nível próximo de uma Colômbia, de um Equador. Aí se a gente está nesse nível, é só observar como terminou a classificação dessas eliminatórias. Se estamos nesse nível, eu deixo uma pergunta. Colômbia tem condições de conquistar o título desse Mundial? Equador tem condições? Ou o próprio Uruguai? Seleções que desempenharam até mais nessas últimas eliminatórias e deram um trabalho terrível para a nossa seleção. Fica aqui o meu desabafo, Júnior. Claro, Fernando, né? Um desabafo e, olha, eu acho que, como eu disse antes, né? O legal aqui das opiniões, né? Cada um coloca questões, pontos para a gente pensar. Porque nem 8 nem 80, né? Não, a gente não... nada pode estar 100% maravilhoso e nem também nada se terra arrasada. Agora, uma coisa que eu acho que é um ponto comum. A seleção brasileira, os jogadores não estão rendendo, isso é um fato, acho que todo mundo concorda. Muitos jogadores não estão rendendo aquilo que rendem no clube. Agora, por outro lado, jogar num clube que ele atua sempre, treina sempre, é outra coisa. Chega na seleção e se encontra de vez em quando, mas são jogadores experientes. São, mas é outro papo, gente. Eu ainda acredito que naquele um mês e pouco antes da Copa, a seleção brasileira pode melhorar, como as demais seleções também, as demais seleções podem melhorar, caso de Portugal, a própria França, Inglaterra e tantos outros, Alemanha. Agora, a gente realmente ressente de um meio campo criativo.
Isso aí é fato e o meio-campo é fundamental numa seleção. Mas esta resenha da bola vai ficando por aqui. Lembrando, em segunda-feira tem mais resenha da bola e vamos falar dos demais jogos, né, das seleções. Portugal também jogando contra o México no final de semana e os demais jogos das seleções nessa data FIFA. A todos um abraço e é claro, hein? Vai lá, se inscreve no canal para dar aquela força e compartilhe, né, os vídeos com as suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!